Boa tarde, meu povo. Boa tarde, mano velho. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Vamos começar nosso Café com Prosa de hoje. Bom, vamos lá. Eu sou o Gustavo Cansado. E eu sou o Rodrigo Cansado. Nós somos diretores da Bieds, né, uma agência de marketing mineira. E vamos começar agora o nosso Café com Prosa. Esse aqui é o Café com Prosa, gente. Nesse espaço aqui a gente fala sobre marketing e vendas. Para você que tem um negócio, um pequeno negócio e precisa fazer com que o marketing e as vendas funcionem, beleza? Eu e o Rodrigo, a gente é sócio na Bieds, nossa agência, há 10 anos. E esse momento aqui do Café com Prosa é um momento em que a gente para durante a semana, no meio da semana, né, no meio exato da semana, quarta-feira, para tomar um cafezinho e falar sobre negócio, certo? Exatamente, para poder colocar o papo em dia, né? Quando a gente ficava no escritório, presencialmente, a gente fazia isso todos os dias. Mas hoje em dia a nossa agência é remota, né? Então a gente se encontra, a gente conversa todos os dias sobre trabalho, mas não se encontra todo dia, né? Então aqui tá sendo um momento de reencontro, né, cara? Durante no nosso meio de semana aí também. Aproveitar para poder cumprimentar a galera que tá aí já, a Fernanda Guimarães, a Cécia aí da nossa equipe que tá aí, no nosso auditório virtual, né? Isso aí. Então, simbora, pessoal. Para essa conversa de hoje, né, hoje a gente vai falar de centralidade no cliente e depois, mais no final, a gente pode abrir para trocar uma ideia. Hoje a gente está na aguinha, mas daqui a pouco o cafezinho está saindo. Isso aí, sempre tem que ter. E o tema de hoje é centralidade no cliente. Pessoal, por que esse tema é importante? Por que nós resolvemos falar sobre isso hoje? Peter Drucker, que é basicamente o pai da administração moderna, dizia que o único propósito válido de um negócio é criar um cliente. Para algumas pessoas, a princípio, pode parecer algo simples, mas na verdade é muito profundo. A gente vai falar um pouco sobre isso, entrar um pouco nesse assunto. O mundo hoje, né, é um mundo em constante transformação. Tudo muda o tempo todo, né? Principalmente quando a gente fala de tecnologia. Mas para além da tecnologia, a gente tem também as demandas dos clientes mudando a todo tempo. Né? De um ano para outro muda completamente. Muda Não só tudo. de um ano para outro, né? De um mês para o outro, De um mês de uma pro semana outro. para outra. Muda tudo. Mas o que permanece, gente? O cliente, né? O cliente está Sim. ali sempre. Então, geralmente, o seu público-alvo, mesmo ele se transformando, ele vai continuar as mesmas pessoas. Então, se a gente quer criar negócios sustentáveis, né, que trazem prosperidade para a gente, segurança para as nossas, né, para nossa equipe, para nossa família, e também gera impacto aí nessa nossa sociedade, impacto positivo, a gente tem que começar a tomar decisões mais alinhadas com o cliente, né, que é o grande foco aí dos nossos negócios. Quero lembrar a todos vocês aí que sigam a gente lá no Instagram, @bi.eds. Eu, Gu Cancado, Rodrigo Rod Cancado, né? E outra coisa, convidem seus amigos para poder participar do nosso grupo e estar aqui ao vivo com a gente para a gente bater esse papo. Então, bora começar, Rodrigo? Vamos lá, né? Hoje o tema é importantíssimo, né? Falar sobre centralidade no cliente. Inclusive, a gente abriu uma enquete, né? O Gustavo abriu uma enquete lá no grupo, perguntando se alguém conhecia esse conceito, entendia, né, o que quer dizer isso. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito e vamos entrar para exemplos, entrar para alguns conceitos que a gente considera que vão agregar bastante aí quando a gente está falando de organização da empresa, né, de estruturação de negócios com foco principalmente ali nas necessidades ali do cliente. Como muitas pessoas lá no grupo falaram que não sabiam que era centralidade no cliente, então vou começar definindo, né? Separei aqui uma definição. Momento conceitos. Momento conceitos. Pessoal, centralidade no cliente é quando a empresa escolhe colocar o cliente no ponto de partida para tudo. Atendimento, comunicação, vendas, tecnologia, estratégia, né? E claro que não é só ouvir o cliente, né? É basicamente organizar toda a casa, não é nem em torno do cliente, é a partir do cliente. O cliente não é o destino, ele é o princípio, é o ponto de partida. Então, é sair da lógica do eu quero vender, o que eu quero vender, para a lógica de o que o cliente precisa, o que ele está tentando resolver. E mais do que atender o cliente, é guiar ele, né? É a gente entender o cliente para a gente poder conseguir guiar ele através dessa jornada de transformação que o nosso produto ou o nosso serviço faz na vida dele, certo? Quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de coisas que às vezes são
muito simples, né, gente? Não é necessariamente algo complexo demais. Eu vou trazer até exemplos aqui do dia a dia de pequenos negócios para a gente pensar sobre isso. Espera aí que nós vamos botar o café aqui na xícara. Nossa, tô tentando tomar água gelada rápida aqui. Obrigado, Lucas. Quem ainda não pegou aí, passa lá o seu cafezinho. A gente já tá aqui com o nosso na mão. Aproveitar e dar as boas-vindas pra galera que tá entrando aí, né? É o que ela falou? Que a gente tá devendo é um café pra ela. É verdade, né? É verdade. Você tá devendo 2, viu? Porque eu já tomei um com ela. Quando a gente fala de centralidade no cliente, naturalmente a gente vai chegar a um outro conceito que é o Jobs to be Done. Jobs to be Done, o que é isso? É um conceito que foi criado pelo Clayton Christensen, que é um professor de Harvard, que diz: as pessoas não compram produtos, elas contratam soluções para fazer um trabalho na vida delas. Esse job, ou seja, esse trabalho, ele pode ser resolver um problema, pode ser um desejo, evitar uma dor, ele pode ser qualquer coisa, mas é basicamente o motivo pelo qual o cliente faz aquela compra. Tem um exemplo muito clássico sobre isso, que quando a gente fala de Jobs to be Done, geralmente a pessoa traz, que é o exemplo da furadeira. Uma pessoa que quer comprar uma furadeira, né, na verdade, ela não quer uma furadeira, ela quer um buraco na parede. Posso ir até além disso. O que ela quer fazer com esse buraco? Ela quer pendurar um quadro? Então, na verdade, o que ela quer com aquela furadeira é decorar o ambiente. Para quê? Para receber os amigos em casa, ou para essa pessoa se sentir mais acolhida no ambiente? Então, na verdade, esse é o trabalho que aquela venda daquela furadeira está desempenhando na vida desse cliente. Então, compreender essa profundidade é fundamental para a gente conseguir inovar nos nossos negócios de uma forma eficiente, né? Eficaz, direcionada. A gente fica ali limitado, né, ao produto em si, né? Então aqui eu tô com a caneta na mão. A caneta preciso de vender, então eu preciso de entender por que ele vai comprar essa caneta, né? Qual que é o objetivo final que ele quer atingir quando ele compra a caneta. Eu acho que a gente pode entrar em vários exemplos aqui, né, Gustavo? Sim, vamos entrar aqui de uma vez. Acho que vários exemplos práticos. Só que tem um ponto. Geralmente, quando a gente vai consumir conteúdo sobre isso, né, seja no YouTube, no Spotify, ou ler livros sobre isso, o que é o mais comum? Trazerem esses conceitos para o contexto de grandes empresas. Então, é muito comum, quando a gente fala de centralidade no cliente, dar exemplo do Airbnb, da Amazon, do Mercado Livre e por aí vai. A gente, Shopee, só empresas grandes, Uber, Apple e por aí vai. Porém, nós, né, que estamos aqui, que temos pequenos negócios, né, somos empresários, empreendedores de pequenos negócios, fica um pouco distante, né, porque é muito difícil a gente pegar a realidade de uma Apple da vida e aplicar, né, o mesmo processo de inovação que eles têm lá, aqui num negócio que tem muitas vezes 10 funcionários, 5 funcionários, 20, 30, 50 funcionários, né? É uma estrutura completamente diferente. A gente vai falar sobre isso um pouquinho. Para mim, uma diferença importante entre a gente falar sobre centralidade no cliente para grandes empresas e pequenas empresas é que o pequeno negócio ele tem uma vantagem, ele está mais próximo desse cliente. Quanto mais o negócio cresce, mais distante fica os tomadores de decisões dos clientes e também dos funcionários, né? E mais lentos os processos ficam também, né? Exatamente. A tendência é que quanto mais camadas você tem ali de decisão e equipes e tudo mais, mais tempo esses processos eles vão mudar, né? Eu gosto de comparar muito a quando você está ali num barquinho pequeno, né? E você percebe que vem uma tempestade ali, você tem agilidade. E a empresa grande não, ela é um navio gigante, né? Então ela precisa de mais tempo para poder se movimentar e sair fora ali daquela tempestade. Então a gente tem que entender que o pequeno negócio ele tem essa vantagem, né? A gente tem essa agilidade para poder mudar as rotas. Isso, o pequeno negócio ainda não tem problemas de grandes negócios, né? Então, Exato. a gente tem que aproveitar isso. Como eu estava dizendo, quando a gente fala de centralidade no cliente, o pequeno negócio ele tem uma vantagem que é estar mais próximo do cliente naturalmente. Então, os tomadores de decisão, eles estão mais próximos desse cliente. Porém, estar mais próximo do cliente significa que você está ouvindo esse cliente? E ouvir o cliente com uma escuta ativa, de fato, tentando entender qual é o contexto, a realidade dele, para que a gente adapte o nosso negócio, inove dentro do nosso negócio para atender melhor esse cliente. Então,
Fica aí a dúvida, né? Fica aí a reflexão para a gente. E eu vou já adiantar dizendo que é muito difícil a gente vivenciar a centralidade no cliente no nosso dia a dia, né? Por isso a gente está aqui hoje para discutir um pouco disso. Eu trouxe um exemplo para a gente trazer para esse mundo de pequenas empresas, que é o exemplo do pão de queijo. Bom, gosto. Exemplo do pão de queijo. A gente está tomando um cafezinho, então pão de queijo vai combinar. Se alguma marca de pão de queijo aí da cidade quiser patrocinar a gente também, isso aí. E mandar um pão de queijinho aí, a gente vai estar aceitando. Vamos dar um exemplo de centralidade no cliente. Para uma lanchonete que vende pão de queijo, tá? Pensa numa lanchonete que vende pão de queijo na porta de uma faculdade. Qual você acha que seria, vocês acham, gente, que seria o job to be done de uma lanchonete na porta de uma faculdade? E já adiantando, qual seria o job to be done de uma loja vendendo pão de queijo no Mercado Central? É a mesma coisa? E aí, galera, alguém quer arriscar aí um palpite aí no chat? É muito diferente, né? Quando a gente tem essa filosofia, né, de estar centrado no cliente, a gente vai pensar qual que é o contexto do cliente quando ele está nessas duas lojas. Uma lanchonete que fica na porta de uma faculdade, o público dela são estudantes, professores. Quando a gente pensa no job to be done desse negócio, a gente vai pensar que o cliente ele vai precisar de algo rápido, algo que satisfaça a fome, né, que dê para ele aquela energia, aquela saciedade, para ele dar tempo de chegar em casa, ou entre uma aula e outra. Então a gente quer rapidez, a gente quer custo baixo, a gente quer uma qualidade, né, mas a gente quer também agilidade. Porém, se a gente tem uma loja que vende pão de queijo no Mercado Central, o público que está ali, ele não tem o mesmo perfil, né? Ele está buscando uma experiência de comida mineira, né? Ele está buscando ali um produto típico, um atendimento simpático, ele quer vivenciar aquele momento dentro de um espaço que é referência para a cultura mineira. Uma lanchonete que vende pão de queijo para estudantes, a gente está querendo agilidade, está querendo preço. Por outro lado, dentro do Mercado Central, esse pão de queijo ele vai ter que ter história, ele vai ter que ter talvez um queijo especial, né? um ritual de preparo, aquele cheiro e tudo, para entregar aquela experiência para o cliente. Então, é o mesmo produto com jobs to be done completamente diferentes. A galera falou aqui, ó. O que o pessoal tá falando aí? Públicos distintos, consigo dizer que não é igual a pessoas diferentes, precisam de produtos diferentes. Justamente. São os clientes do mercado, público variado, exatamente. Pois é, então, assim, eu dei esse exemplo de um público específico do mercado, né, que é a experiência e tal, mas a gente tem também, a gente tem ali turistas, a gente tem as pessoas da cidade que estão indo ali para comprar alguns produtos específicos, né, mas a questão é que são momentos, contextos completamente diferentes. Então, quando essas duas empresas vão inovar, elas podem inovar em diferentes direções. Para a lanchonete que está na faculdade, ela pode criar um combo ali, né, que vai satisfazer mais, né? Tipo, para uma pessoa que só precisa de um lanchinho entre uma aula e outra, um pão de queijo ok. Mas, às vezes a pessoa tá com um pouco mais de fome, então ela vai querer 2 mais um suco. Tem que ser rápido, então não posso preparar o suco na hora, né? Tem que ser um suco que já está pronto, foi feito antes. No caso do Mercado Central, talvez uma forma de inovar seria empacotar aquele produto de uma outra forma. Ou então contar a história daquele produto de uma forma específica, né? Preparar também, talvez, um pão de queijo congelado para a pessoa levar para casa, para dar de presente para alguém, né? Produtos para levar de lembrança ali de um ponto que é turístico na cidade, certo? Então, a inovação, ela vai para outra direção. Quando a gente começa a pensar, é o mesmo produto, né? Por ser vendido em lugares diferentes, em momentos diferentes, a comunicação muda completamente. Sim. Né? E isso também faz a gente pensar em uma outra coisa. A gente trabalha lá na nossa agência e a gente conversa muito com empresários de pequenas empresas diariamente. E é muito comum esses empresários olharem para os concorrentes e quererem fazer algumas táticas que os concorrentes estão fazendo dentro da empresa deles. Porque se o concorrente está fazendo e dá certo, aqui no meu negócio vai funcionar também. Mas isso não necessariamente é verdade, né? Mesmo que seja o mesmo produto ou serviço, os clientes eles podem ser diferentes, em momentos completamente diferentes, de idades diferentes, localização das cidades diferentes. Então, não necessariamente olhar para o concorrente é o melhor caminho para a gente inovar. Né? E isso é muito comum, né?
É muito comum. É muito comum quando a gente olhar para os lados, ver os concorrentes fazendo coisas diferentes do que a gente está fazendo e a gente fica ansioso querendo copiar. Né? Não é copiar, né? Talvez não seria copiar a palavra, mas modelar, vamos dizer assim. Né? Se o meu concorrente está oferecendo um serviço extra, eu vou lá e acho, pô, eu também tenho que oferecer esse serviço, mas não necessariamente isso é uma verdade, porque vai depender muito do jobs to be done, né? De observar os clientes que eu atendo. Você pode ter 2 clínicas odontológicas idênticas, com a mesma equipe, com os mesmos preços, com tudo igual, com a mesma comunicação, mas que estão em localizações diferentes. Só o fato deles estarem, às vezes não é nem a cidade diferente, é um bairro diferente, já muda tudo, né? Você vai ter que refazer a sua oferta, vai ter que refazer talvez até a sua forma de vender, a comunicação, especificação, a própria entrega, né? Não é uma frase, mas acho que uma ideia, assim, um conceito que Peter Drucker também falava, que era o preço do produto, ele não é definido pelo fornecedor, e sim pelo cliente. Né? O cliente define o valor que seu produto tem no final das contas, né? A galera tá... Pode falar, né? A galera tá comentando aqui. Amando o papo, abrindo minha cabeça para sair da caixinha. Isso aí. Bora sair da caixinha. Gente, nós também, para preparar o conteúdo e nesse bate-papo aqui, a gente também, o nosso objetivo principal é a gente também aprender, tá? Então, quando a gente fala aqui de centralidade no cliente, isso aqui é uma filosofia de negócio. Não é porque você sabe o que é que você consegue aplicar. É algo que a gente vai vivenciando e aplicando e aprendendo como que funciona no dia a dia, diariamente. Certo? Então, aqui a gente está aprendendo também, saindo da nossa caixinha. Espero que tenha ficado claro nesse momento essa relação entre os conceitos de centralidade no cliente e jobs to be done. Centralidade no cliente é a filosofia de negócio. É a gente entender que o cliente é a nossa referência. A partir daí, nós vamos criar rituais, vamos criar rotinas e processos dentro da nossa empresa para que o cliente ele fique, de fato, em evidência. Para que o cliente seja lembrado, para que ele seja a nossa referência para fazer tudo dentro da empresa, tomar todas as decisões. Jobs to be done é uma ferramenta que a gente pode usar para vivenciar a centralidade no cliente dentro do nosso negócio, beleza? Pode dar o exemplo nosso também, né? Vamos falar um pouco sobre os jobs to be done da nossa agência. Né, que é o da nossa empresa, né? E aí vocês que estão aí com a gente podem pensar também na de vocês. O que o cliente da Biedes deseja? Primeiramente é trazer mais clientes, né? Trazer mais oportunidades para poder vender os seus serviços ou produtos. Sim. Certo? Eu diria que geralmente o nosso cliente, ele quer crescer na internet, quer ter um bom posicionamento na internet, mas não quer ficar postando igual um blogueiro, não quer virar blogueiro. É o que mais acontece, né? Ter previsibilidade, né, nas vendas também. A tranquilidade, previsibilidade de vendas. Sim, né? Eles querem ter previsibilidade de vendas. Exatamente. De vendas. Eu acho que o pequeno empresário, no geral, ele tem medo de o mês que vem, como é que vai ser? Será que no mês que vem eu vou ter que, né, se tiver uma crise... Eu vou ter que demitir gente, eu vou ter que diminuir a minha retirada, né? Então, ele tem medo disso. Também é um job to be done. Fazer com que sua marca seja mais reconhecida. Deixar um legado, né? Ter orgulho daquela marca que você está desenvolvendo, né? Porque é a sua criação. A empresa é a criação do empresário, né? A marca. Então, eu acho que sim, eles querem ter que a empresa seja reconhecida como uma marca. Reconhecimento de mercado, né? Sim, mais reconhecimento de mercado. Outra coisa também. Eu acho que o empresário, ele quer ter aquela sensação de que ele está no controle do negócio, para que não seja pego de surpresa também. Então, eu acho que o empresário, ele não necessariamente ele quer saber com profundidade as métricas do marketing das vendas. Ele não faz questão disso. Ele acha que isso é um mal necessário, certo? E de fato mas ele quer ter noção de que está tudo dentro, tudo controlado. Está tudo bem. O fluxo de caixa está bem, os clientes eles estão sendo bem atendidos, o produto está sendo produzido, está tudo certo. Né? Então, do ponto de vista do marketing, a segurança de que os anúncios que estão rodando, eles são os que a gente combinou. Quando o meu cliente pesquisa no Google, ele vai encontrar a minha empresa? Ele quer ter essa segurança. Como ele não tem profundidade de conhecimento técnico, ele quer contar com alguém que dê essa segurança para ele. Então, acredito que é mais ou menos isso.
né? Eu separei aqui algumas perguntinhas também para a gente refletir sobre um pouco mais profundamente sobre isso. Momento perguntas e respostas. Passa a vinheta aí. Perguntas e respostas. Vamos lá. Primeira pergunta. Rodrigo, centralidade no cliente é fazer tudo que o cliente pede? Nem sempre aquilo que o cliente deseja é aquilo que ele realmente precisa. Né? Uhum. Eu tô só pegando um cafezinho aqui. Entender o que tá passando na cabeça do cliente, por que ele tá pensando daquela forma, né? O que tá levando ele a ter aquelas conclusões e trazer isso para dentro de casa, e a partir dali nós vamos desenvolver a solução ali para poder levar para ele, certo? Com certeza, na minha opinião, centralidade no cliente não é fazer tudo que o cliente pede. O cliente, ele deseja algumas coisas quando ele começa a se relacionar com a marca. Porém, a gente tem que entender que nem sempre o cliente tem uma noção completa daquilo que ele precisa. Não necessariamente o que ele deseja é o que ele precisa. E por isso que, inclusive, a abordagem comercial ela é muito importante dentro dessa relação, né? Abordagem comercial, estou falando de vendedores e estou falando de marketing também. Por quê? Qual que é um dos papéis da área comercial? Aumentar o nível de consciência desse cliente para que ele compreenda de fato o contexto real em que ele está. Né? Então, o cliente mais consciente ele vai ter uma noção mais real do que ele precisa. E aí ele vai conectar o que ele necessita com o que ele deseja. Ele vai parar de desejar aquilo que ele não precisa para desejar aquilo que ele precisa. Então, o papel do marketing e vendas sob essa perspectiva é mostrar para o cliente isso. E no caso de marketing, né, a gente vai mostrar através de conteúdo, através de material de comunicação. No caso das vendas, através de perguntas e diagnóstico. E aí a gente entra no conceito do processo comercial consultivo, né? Exatamente. Processo comercial que faz perguntas que fazem o cliente pensar. Exato. E a partir dessas perguntas, o cliente ele vai sozinho ser guiado, ele vai ser guiado, né, mas ele vai dar os passos sozinho em direção à solução, em direção à consciência, ao ganho de consciência sobre aquele contexto em que ele está. Exato. É isso aí. Mais uma pergunta. Quer falar alguma coisa? Opa. Fala aí, Júlio. Boa tarde para todos. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu queria só fazer um comentário aí nessa questão de centralidade do cliente. Eu acho isso muito interessante. A excelência do atendimento ao cliente está no foco do cliente. Na verdade, não é o foco no cliente, o foco do cliente. É sutil a diferença, sendo que na grande maioria das vezes, qualquer que seja a demanda do cliente, ele não tem noção exatamente do que ele quer. Você vai comprar um sapato, um sapateiro, um tênis, o vendedor vai te perguntar: o que você quer? Eu quero um tênis. Mas para quê? Você quer o tênis para quê? Diante daquela vitrine, o grande desafio da área comercial é descobrir exatamente o que o cliente quer. Sim, exato. Qual que é o foco desse cliente? Porque não adianta você vender um BMW, um camarada que precisa de um fusquinha. Só um pequeno exemplo, que assim, vem de filosofia de boteco. Filosofia de boteco é a melhor das filosofias, na minha opinião. É isso mesmo. E centralidade no cliente, ela vai além, ela é vivenciada na empresa, ali no atendimento, né? Então, você deu o exemplo do garçom, do vendedor, está sendo vivenciado, mas ela ela deve ser vivenciada pela empresa inteira. Se você tem, por exemplo, um setor jurídico na empresa, um escritório que presta serviço, se você tem a área jurídica da empresa centralizada no cliente, ele vai inovar, seja no contrato, na forma ali de lidar com as situações que exige a ação dele, centralizadas no cliente. Uma área jurídica que está centralizada no cliente pode pensar, para fechar o contrato, o cliente precisa entender o contrato. Então, vamos fazer um contrato que tem menos juridiquês, mais acessível para as pessoas entenderem? Mais então, simples, isso vai né? ser uma visão centralizada no cliente. Eu vou fazer a próxima Então, pergunta. pode fazer. Pode mandar aqui. Gustavo, de quem é o papel de buscar a centralidade no cliente? Da liderança, do comercial? Olha, centralidade no cliente é uma questão cultural. Então, eu acredito que ela parte da liderança. A liderança precisa vivenciar a centralidade no cliente para aí, então, essa cultura ela passar para as outras pessoas na empresa e virar, não só cultura, né? Virar
rituais, virar processos, virar rotina. Não adianta, gente, eu acredito muito nisso, não adianta a gente chegar numa reunião com a equipe, tem minha equipe que tá aí, pode falar isso também, e falar pra galera pensar no cliente. Então isso não adianta. A gente tem que vivenciar. No final do ano passado, inclusive, a gente fez uma ação que eu acredito que foi bem centralizada no cliente. Algumas pessoas da nossa equipe, que são pessoas que trabalham mais nos bastidores, tipo analistas, por exemplo, alguns nunca tinham ido num cliente nosso, presencialmente. Quem tinha ido no cliente? O pessoal do atendimento e o comercial. E aí nós fizemos essa ação de todas as pessoas da empresa visitarem um cliente pelo menos uma vez. E a gente tem uma reunião lá no cliente, dentro da sala de reuniões deles. Então a gente fez isso no final do ano passado. E foi, assim, muito legal, porque as pessoas da nossa equipe começaram a ter uma visão diferente sobre como é que é a rotina do cliente. Ideias diferentes, né? De processos internos que poderiam melhorar por um feedback vindo ali do cliente. E a inovação aflorou. A gente teve várias ideias novas a partir dessa vivência. E não só ideias pontuais. A postura das pessoas muda. Porque agora eles tiveram uma vivência diferente, uma vivência centralizada no cliente. Né? Só que uma ação pontual é o bastante? Não, a gente tem que vivenciar isso no dia a dia. Então tem que virar rotina, tem que virar ritual, tem que virar processo. E eu fico pensando aqui, né? Para todo mundo pensar e visualizar. Imagine que coisa maravilhosa, né? Se todo mundo da sua empresa, toda a sua equipe do financeiro ao marketing comercial, operações, enfim, se todo mundo tem esse radar ligado na cabeça, né? De, cara, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou beneficiando o meu cliente, né? Eu estou trazendo algum benefício lá na ponta. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando você tem uma empresa inteira de diferentes setores pensando no resultado final lá do cliente. Queria fazer um outro comentário. Centralidade no cliente é um tema complexo. Muitas vezes a gente está lidando com as decisões no dia a dia da empresa, achando que a gente está pensando no cliente, mas na verdade a gente está pensando na venda, que é muito importante também, né? Fundamental. Mas a gente está pensando na venda e não no cliente. E é muito mais fácil a gente inovar com base na lógica interna da empresa. Nossos custos, por exemplo, né? Então a gente vamos diminuir custo, vamos mudar a nossa equipe para a nossa equipe funcionar melhor. Vamos mudar uma tecnologia, um software aqui para que os processos melhorem internamente? Vamos fazer uma oferta para que a gente tenha um pico de vendas? Então são metas do comercial, no caso, né? Então, é muito mais fácil, muito mais comum a gente inovar olhando para dentro. Inovar olhando para fora é um desafio. E eu vou falar com você, gente, muito menor a proporção de ideias e de decisões que a gente toma realmente focado no cliente. Se a gente para pensar, olhar para dentro, é algo que a gente não faz sempre. A gente precisa mudar a nossa visão, mudar os nossos paradigmas para que a gente consiga fazer. Que sinais mostram que uma empresa tem ou não tem o cliente no centro? Boa pergunta, cara. Eu já vou falar o que eu acho, então. Tá. Olha, depois eu acrescento aqui. Tá. Eu acho que o principal é a gente pensar nas conversas que acontecem, seja nas reuniões, seja as conversas individuais, né, entre duas pessoas, o quanto a gente fala do cliente. Né? A gente traz exemplos concretos de situações que a gente vivenciou com os clientes no nosso dia a dia na empresa. Reuniões internas que a equipe faz. As nossas reuniões internas, a gente está falando mais sobre os concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo ou o que os clientes realmente precisam. Justamente. Então, eu acho que esse é um sinal de uma empresa que não está com o foco central no cliente. Isso. Quando a gente está numa reunião e fala sobre a conta do cliente, a gente não está falando necessariamente sobre o cliente. É uma negociação ali que está acontecendo, ou um problema que aconteceu com o cliente precisa ser resolvido, não necessariamente a gente está colocando o cliente no centro, a gente está resolvendo aqueles problemas pontuais, né? Mas a gente coloca o cliente no centro nas reuniões, a gente fala sobre o cliente, sobre o que o cliente precisa, né? O que a gente percebeu que ele está vivendo. Quando a gente vai fazer a gente faz uma análise na conta do cliente, né? A gente faz essas análises em grupo. Fala sobre a conta do cliente, sobre aqueles pontos de contato específicos, ou a gente está falando do dia a dia que ele vive, né, do momento em que ele está vivendo, que ele está vivendo agora. Por exemplo, às vezes a gente está com um cliente que ele está atrasando muito para mandar conteúdo. Mas como que está o dia a dia dele lá agora? Pode ser que ele esteja num momento de transição de equipe, ou pode ser que ele tenha acabado de ter neném. Né? Então, assim, múltiplas coisas acontecem na vida daquela pessoa. A gente está considerando isso na nossa equação.
Porque dessa forma a gente consegue inovar de uma maneira muito mais ampla, né? Porque no final das contas, no fim do dia, as interrupções que o cliente vive atrapalham ele a tomar decisões. Então, do ponto de vista do comercial, você pode estar negociando com o cliente e aí múltiplas coisas acontecem naquele dia dele. Alguém liga, urgência na família, na casa, né? Alguém toca o interfone. Várias coisas acontecem ali no dia dele que vão interrompendo, tirando ele do foco, distraindo ele daquela conversa que para ele também é importante, né? Se for uma prioridade. Se a gente pensa em centralizados no cliente, né, o comercial ele vai considerar que esse cliente ele tem essas interrupções ao longo do dia quando ele vai fazer a abordagem dele. Ele vai saber disso, que isso acontece. Então, ele já espera que o cliente ele tá ali, tá lendo o contrato, mas alguma coisa acontece no dia dele, ele precisa parar. O comercial vai desenvolver os seus processos considerando as interrupções que o cliente vive ao longo do dia, certo? Isso é centralidade no cliente. É considerar a rotina ali do cliente, né? Isso. Faz uma pergunta, aí a gente caminha para o final. Quero falar um negócio que eu pensei aqui, que eu achei engraçado. Tá. E aí depois a gente encerra, beleza, galera? Uma pergunta polêmica aqui para a gente poder partir e caminhando para o fim. E quando o que o cliente deseja vai contra a cultura da empresa? Vai contra os valores, enfim, a cultura da empresa. Bom. Como que a gente lida com isso? Isso é complicado, né? Lá na Bieds... A Nath já falou aqui, ó, demite o cliente. Demite o cliente. Eu concordo. Concordo. Mas o complicado dessa situação, eu acho que quando a gente está numa situação em que o caixa da empresa está preservado, a empresa está organizada, é mais fácil tomar essa decisão, né? A gente vai lá e demite o cliente e fala, isso eu não faço. Porém, quando a empresa está numa situação delicada, eu acredito que o correto é sempre a gente não abrir mão dos nossos valores, da nossa ética. Porém, eu acho que é mais difícil a pessoa ela se manter reta quando isso acontece, né? Se você está numa situação em que sua empresa você está com faturamento baixo, você está com risco de ter que demitir funcionário, você não quer fazer isso, ou você está com uma dívida ali na empresa, vai de repente você vê uma oportunidade de fechar um negócio, ou de uma situação em que ela não está de acordo com a sua ética, né? A pessoa fica balançada. É difícil a gente, nessas situações, se manter reto, eu acredito, mas eu acho que é o caminho, né? A gente não pode abrir mão dos nossos valores, né, gente? Senão a gente está traindo a nós mesmos. Nós estamos construindo uma empresa para ser uma empresa que vai ter muitos e muitos anos de vida. Né? Sim. Então, abrir mão de alguma parceria ou algum negócio que a gente não acha correto hoje, né? A gente também dando espaço para outros negócios que estão alinhados com o que você acredita entrarem e fazer com que esse movimento cresça cada vez mais. Sim, né? e é um negócio complicado, gente, porque a gente tá vendo aí que tá rolando essa discussão sobre a CPI das bets, né? Situação deplorável, né, que a gente chegou, mas só pra gente refletir. Geralmente, isso já e refletir também, porque isso acontece com a gente aqui na Bieds. Geralmente, o cliente, a empresa que topa pagar mais, são as empresas que não têm escrúpulo, sabe? Que tá fazendo alguma coisa estranha ali. Então, assim, a gente já foi abordado, gente, por diversos tipos de negócio, abordado por negócios que vendiam produtos falsos. Né? Esse é um dos exemplos. A gente tem dezenas. Mas, por exemplo, produtos falsos. Então, ele falava, a gente faz produto falso, vende tênis da Nike falso, uma coisa assim. E a gente quer fazer o tráfego, né? Essa empresa que vende produto da Nike falso, vocês acham que ela tem mais ou menos margem do que uma empresa, uma loja que vende produto original? Muito mais margem, né? Então, eles têm muito mais margem para negociar. Então, assim, é tentador. A nossa ética, ela tem que estar no centro total ali da cultura da empresa. Né? A gente é difícil, eu sei, às vezes, né, dependendo da situação, a gente fica entre a cruz e a espada, vamos dizer assim, mas aí vai de cada um, né? E eu acho que é legal a gente entender essa responsabilidade, porque, por exemplo, hoje o nosso trabalho é levar a mensagem de outros negócios para mais pessoas. Uhum. Né? Então, a gente entender qual é a mensagem que a gente está levando. Uhum. Né? O que a gente está... em que a gente está trabalhando para levar para que mais pessoas conheçam e consumam. Uhum. Né? Então, eu acredito que ter essa clareza, e isso a gente vai desenvolvendo ao longo da jornada, né?
é importantíssimo para a gente poder desenvolver tudo que a gente está falando aqui, né? De foco no cliente e tudo mais. Acho que é um tema importante e eu acho que daria, inclusive, um podcast só para a gente poder falar sobre isso, né? Eu acho que a gente tem que ser realista, porque na hora de discutir isso, né? Eu acho que não é só a gente falar assim, não abro mão da minha ética. Tá, mas de fato a gente não pode abrir, mas a gente tem que entender que isso não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil. Depois eu conto a história que rolou com o nosso pai, né, Rodrigo? Nosso pai teve uma indústria de embutidos defumados no interior de Minas que quebrou justamente porque eles não queriam pagar propina para uma pessoa lá dentro dos órgãos regulatórios liberar a permissão para poder vender fora lá do município. Eles não quiseram fazer isso e aí o pessoal foi postergando a emissão dessa permissão até a empresa quebrar. Então, assim, né? Enfim, como o Rodrigo falou, é uma conversa ainda para a gente aprofundar bastante, né? Eu separei para vocês ainda um exemplo de Jobs to be Done. Jobs to be Done do jovem adulto. Gente que vai na academia para socializar e fofocar. Paga a matrícula, mas na verdade vai para lá porque só quer trocar uma ideia. Objetivo. Outro. Gente que coloca série para dormir. A minha esposa faz isso. Você faz isso? Sim. Velho, imagina se o Netflix começar a criar uma série fizer uma série que é a série perfeita para você cair no sono. Ela é feita para você dormir. Perfeito, né? Outro. Pessoa que segue perfis de política para se sentir mais inteligente. Outra coisa. A pessoa matricula na aula de forró para arrumar contatinhos novos. É o mesmo job to be done do Tinder. Já parou para pensar nisso? A aula de forró tem isso, gente. Outra coisa, assina curso online só para sentir que está evoluindo, mesmo sem abrir nenhuma aula. Daria até para poder falar, né? Cara, compra essa aula, vou colocar ela no preço baratinho, só para você sentir aquela satisfação de que você tá ficando mais esperto. É isso aí, gente. Pelo menos um desses jobs to be done aqui eu me identifiquei, tá? Não vou falar qual é. Tá bom? Não preciso me entregar também, né? Gente, muito obrigado aí pela participação de todos, pela contribuição. A Nath até escreveu aqui, né? Apesar da brincadeira, é necessário analisar o contexto e ver se o cliente está aberto para mudar de ponto de vista. Mas acredito que entender o limite da nossa ética é uma maneira de colocar barreiras para que esses clientes nem mesmo entrem. Mas caso entrem, é rápido de perceber que não vai bater as culturas e com isso uma tomada de decisão fica fácil. É verdade, né? É uma coisa que você vivencia desde o início, né? E quando chega lá na frente, quando você tem que tomar uma decisão difícil, tá mais fácil. Isso aí. Concordo, Nath. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem, quarta-feira, 2 horas, a gente vai ter o tema Vendas por Ligação de Vídeo. Esse é um tema mais técnico, né? Não tão filosófico igual esse de hoje, mas vai ser muito interessante, né? Ele vai ser interessante para a gente falar para quem vende por vídeo, mas também vai ser legal para quem faz reuniões e negocia por vídeo. Né? Seja com cliente, seja com fornecedor, seja com parceiros. Então acho que vai ser muito legal. O Rodrigo já fez aí quantas ligações de vídeo, Rodrigo? Você já mais fez? De 3, 4 mil já ligações de vídeo. 3, 4 mil ligações de vídeo, galera. É muita conversa fiada aí, ó, na quilometragem do Rodrigo aí, pra gente poder aproveitar bastante essa experiência, né? Então ele vai compartilhar com a gente bastante sobre isso. E vem com as dúvidas, gente, pra gente poder discutir aqui também, né? Isso aí. Galera, muito obrigado. Então semana que vem a gente se fala de novo. Segue a gente lá no Instagram, pra gente poder trocar uma ideia, bater um papo. E tchau, tchau. Valeu, galera. Até quarta que vem.